Olá, meus amigos, tudo bem? O encontro de hoje é o nosso Bonus Track. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vacina. Se você quer aprender tudo sobre um assunto que caiu em 7 das últimas 9 edições do Enem, segura a onda, a gente vai falar sobre vacina daqui a 2 segundos. Bom, estamos aqui novamente. Meu nome é Cícero Mello, sou professor de Biologia e a gente vai conversar um pouquinho sobre vacina na aula de hoje. A vacina, como você já vem acompanhando, quem vem acompanhando pelo canal, nós vimos até no GPS da sexta-feira passada, na aula em que a gente faz a nossa estrutura e nosso plano e organiza nosso plano, nós vimos que a parte de vacina ela cai muito na prova do Enem, a parte de imunização, de imunologia cai bastante. Não perguntando especificamente como é que é o nome da célula A, B, C ou D, se é macrófago, neutrófilo, eosinófilo, algo assim. Mas perguntando de uma forma mais geral sobre o processo de vacinação, como é que ele funciona, alguns testes de algumas vacinas para determinadas doenças e assim por diante. Então hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre vacina. Qual é a ideia da vacina, né, se a gente parar para pensar? É claro que o nosso sistema imunológico ele tem condições de produzir defesa num primeiro momento, não é, quando a gente entra em contato com a doença, com o agente causador daquela doença, ou seja, nós ficamos doentes, nós vamos produzir anticorpos e células de memória, tá? No entanto, nós teríamos células de memória para uma segunda possível infecção com aquele mesmo antígeno. Se você por um acaso não lembra o que é a produção de anticorpos, antígenos, etc., vou deixar um link aqui em cima para o vídeo em que a gente falou sobre o sistema imunológico. No Instagram, eu não tenho como deixar esses banners aqui em cima, apenas no canal do YouTube. Mas de qualquer maneira eu posso deixar uma referência para você encontrar no IGTV, lá nos arquivos do IGTV, é fácil, é só você procurar aula de sistema imunológico. Então, nós não podemos nos valer do fato, ou acreditar no fato, de que numa primeira vez que a gente tem contato com aquela doença, a gente não vai morrer. Porque se por um acaso nós imaginamos, a gente pode pegar a doença, na hora que a gente pega a doença, vai estar tudo tranquilo, favorável, porque eu vou produzir anticorpos, células de memória, e aí vai estar tudo bem. E se por um acaso você pegar Covid e você morrer com essa infecção, que foi sua primeira, de Covid? Você não teve como esperar uma segunda infecção para produzir anticorpos melhor e células de memória. Então não deu certo essa ideia. E aí a questão da vacina e toda a pesquisa direcionada para a criação da vacina, ela veio justamente dessa necessidade, digamos assim, ou dessa possibilidade de você dar contato ou fazer com que seu corpo entre em contato com o agente causador de uma doença, modificado de alguma forma, ou um antígeno dele, ou ele enfraquecido, ou então, e hoje em dia são as vacinas com uma tecnologia mais avançada, e a gente vai falar sobre elas, vacinas de DNA, vacinas de RNA, que existem, por exemplo, para o coronavírus, é uma possibilidade, mas no primeiro momento você dá aquele antígeno ou uma parte dele, ou estimula de alguma forma o organismo para que o organismo produza células de memória. A intenção não é produzir anticorpos. A produção de anticorpos vai acontecer, porque afinal de contas você está ativando o sistema de produção de anticorpos, mas o que você mais quer naquela ativação, naquele momento, é ter as células de memória para uma segunda possível infecção, certo? No momento que você entra numa segunda possível infecção, você já tem a memória imunológica para aquele agente causador daquela doença e você consegue responder com mais eficiência. Tudo bem? Ou seja, a ideia é essa, né? Você não tem como impedir a infecção, você vai pegar o coronavírus, mas se você estiver vacinado, você não vai deixar que a sintomologia do coronavírus consiga se instalar no seu corpo e você acabar tendo os sintomas mais graves e até mesmo morte por conta da Covid, por conta do coronavírus, por exemplo, pode ser qualquer outra doença. Aí eu vou agora para a tela e vamos dar uma olhada no gráfico que eu coloquei para vocês. Eu coloquei um gráfico em que eu falei sobre vacina de uma maneira geral,
Tem função preventiva e pode ser formada pelo antígeno morto ou enfraquecido, por fragmentos, por RNA ou DNA que levam à produção de proteínas do causador da doença. Depois, por isso que eu falei para vocês que esse não era o único vídeo, eu ainda vou produzir mais alguns vídeos de vacina para a gente falar sobre isso, porque o assunto é muito importante no Enem. As vacinas podem ser produzidas de todas essas formas aqui. Mas, de qualquer maneira, vou pegar um gráfico, eu desenhei aqui, coloquei um gráfico para vocês. Esse gráfico ele fala de dois tipos de anticorpos que hoje, por conta da Covid, a gente está o tempo todo falando neles, que é IgM e IgG. Teremos uma aula especificamente para imunoglobulinas, ou IgM, IgG, IgD, IgE. A gente vai falar sobre isso, tá? É uma aula até que é mais específica. Então não é para você de não específica que está assistindo esse vídeo de vacina, mas aí eu vou fazer com que fique claro que aquela aula é para a galera de específica, até para a específica acessar a específica acessar especificamente foi ótimo, para que a específica possa chegar a esse vídeo de uma maneira mais rápida, tá? Ou seja, de uma maneira mais objetiva. O que ele está mostrando nesse gráfico? Ele mostra nesse gráfico um primeiro contato com o antígeno e um segundo contato com o mesmo antígeno. Tá? O Ig total, imunoglobulina total, é o total de anticorpos que a gente está produzindo em cada um dos dois contatos. Você percebe que a quantidade de anticorpos num primeiro contato é menor e que a quantidade de anticorpos num segundo contato é maior. Tranquilo até aqui. Moleza, não é? Mas por que nós produzimos uma quantidade maior de anticorpos no segundo contato? Porque formamos células de memória no primeiro. Então, o princípio da vacina é justamente esse. Num primeiro contato com um agente causador de uma doença controlado de alguma maneira, seja com a vacina tendo sido testada, com todos os efeitos dela tendo sido comprovados, você vai estimular o seu sistema imunológico que produzirá células de memória. Esse segundo contato com o antígeno pode ser uma segunda dose da vacina, mas também pode ser o contato real com o causador de verdade. De qualquer forma, a produção de anticorpos vai ser muito mais rápida e eficiente, tá? Que é esse gráfico de Ig total, que é essa parte aqui de cima, não é esse gráfico aqui que está mais acima e veio aqui nesse patamar acima dos outros dois dos demais. Tá, mas o que é IgM e IgG? E aí eu vou falar rapidamente porque a gente vai ter uma aula de imunoglobulina e eu vou disponibilizar para vocês. IgM é o anticorpo que atua em situações de início de infecção, da fase aguda. É um anticorpo um pouco mais generalista, ou seja, ele vai pegar uma grande gama de anticorpos, de antígenos diferentes, e ele é produzido de 3 a 5 dias do momento em que o organismo entrou em contato com o agente causador daquela doença, tá? E o IgG é um anticorpo que a gente já vai produzir com um tempo maior de infecção. Lá de 5 a 9 dias a gente aumenta a quantidade de produção de IgG. Tá? O processo é o mesmo, aquele mesmo processo que a gente aprendeu na aula sobre sistema imunológico, então o processo é igual. A diferença só é o momento em que isso vai acontecer, o momento em que cada um dos dois será produzido. Você percebe que num primeiro contato, aqui nesse gráfico, você tem uma produção de IgM maior e uma produção de IgG menor. Porque é o primeiro contato com o agente causador daquele problema, a infecção conseguiu ser debelada pela presença do IgM, então o IgG, que é o específico, ele aumentou sim, mas ele não aumentou tanto assim. No segundo momento, no segundo contato com aquele antígeno, que pode ser a doença, você já percebe que o IgG ele vai rapidamente, sobe rapidamente, porque ele é um anticorpo específico para aquele antígeno, e há uma produção de IgM mais ou menos parecida com a produção de IgM anterior. O diferencial é que esse cara que é o IgG já sabe, é um anticorpo específico para aquele antígeno, específico para aquele vírus da Covid, específico para aquela bactéria daquela doença, e assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente faz aqui, eu escrevi aqui embaixo para você, é que a vacina procura mimetizar um primeiro contato com o agente causador daquela doença, para que, em um segundo contato com o mesmo agente causador daquele mesmo problema, a produção de anticorpos seja mais rápida e eficiente por conta da presença de células de memória, tá?
Então, essa ideia é uma ideia ampla sobre a questão da vacina em geral, tá? Depois a gente vai trabalhar novamente, eu vou falar novamente de vacina, e a gente vai falar especificamente de imunoglobulinas para a galera de específico. A gente vai interpretar mais ou menos um resultado de um exame de Covid. Ah, fiz o exame de Covid. E aí, na hora que eu fiz o exame de Covid procurando os anticorpos, deu IgM positivo e IgG negativo. Ah, então eu estou naquela fase inicial da doença. Fiz o exame novamente, agora deu IgG positivo, mas o IgM já está negativo. Então a gente já está numa fase mais distante da infecção em si, ou seja, existem umas interpretações possíveis para os resultados de IgM e IgG e dos outros anticorpos que a gente vai aprender, IgA, IgD, IgE, e a gente vai falar de todos eles. Específica, aguarde. A gente vai ter eu vou lançar esses vídeos, esse vídeo vai ser chamado de Estilo NASA. Se você quiser, até manda comentário no vídeo. Pode ser estilo NASA, NASA Style, ou seja, alguma coisa assim. Eu pensei nesse título. Se você achar que tá legal, diz que, pô, maneiro. Se você achar que tem um nome mais maneiro, me manda esse nome, eu te dou os créditos depois do nome que você criou, tá bom? Então eu te peço apenas uma coisa, como eu sempre peço no final dos vídeos. Se você achou esse conteúdo interessante, se você quer que o conteúdo chegue a um número maior de pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de ter acesso a um ensino de melhor qualidade, compartilhe o vídeo, comente com um amigo, siga o perfil do Instagram, tem Facebook também com página, YouTube com canal, site para entrar www.ladoa.com.br, o YouTube é Ladoa, entra lá, conta para os amigos, compartilha em alguma rede social que você saiba que atinge uma quantidade grande de pessoas que realmente precisam e a gente vai caminhando junto. Manda sinais de fumaça. Diz o que você achou, diz se você acha que você precisa de alguma coisa a mais, alguma explicação, alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Então, beijos enormes no coração. Nos vemos novamente na aula da quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai falar sobre coagulação, depois tem GPS na sexta, e nesse meio tempo eu vou pensar como eu vou fazer o lançamento do estilo NASA, tá bom? Beijos no coração, afagos no papai e na mamãe, lambidas no gatinho e no cachorrinho, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!